Sejam bem-vindos a mais um programa Rapidinhas, o primeiro de 2023. Os próximos episódios estão sendo preparados especialmente para vocês que querem saber tudo sobre o tão temido futuro. A gente começa aqui hoje o especial Profecias. Vocês estão animados? Eu estou animado. É cada uma que o Ricardo me enfia, viu? Mas vamos lá. Conhecido por ser um dos maiores e mais respeitados médiuns do Brasil e do mundo, Chico Xavier é um dos maiores expoentes do kardecismo. Sua obra conta com mais de 450 livros e 10 mil cartas psicografadas, o que lhe rendeu notoriedade e fama em todo o mundo. Apesar disso, Chico também foi conhecido por seu altruísmo. Todos os direitos autorais dessas obras foram cedidos para instituições de caridade. Seu legado é tão grande que ultrapassa as barreiras da religião, e nós poderíamos passar horas aqui citando seus feitos e contando um pouco da sua vida. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre a tão famosa data de limite, trazida por Chico em 1971. Será que a humanidade está passando por uma fase de provação? Será que realmente existiu um prazo para que a nossa raça se redimisse de seus erros? E se isso existe de verdade, para onde nós estamos nos encaminhando? Eu sou Samantha Calegari e, junto com o Ricardo Baratella, responderemos a estas e a outras perguntas aqui, na Rapidinhas do Agentes do Tarô. Vem com a gente! Nascido Francisco de Paula Cândido, em homenagem ao santo do dia do seu nascimento, ele teve 8 irmãos. Era parte de uma família de modestas condições, filho de João Cândido Xavier, um vendedor de bilhetes de loteria, e Maria João de Deus, uma lavadeira católica. Ambos eram analfabetos. Segundo os biógrafos, a mediunidade de Chico teria se manifestado pela primeira vez aos 4 anos de idade. Ele entrou para a escola primária aos 8 anos, onde estudava pela manhã e depois trabalhava numa indústria de fiação e tecelagem. Em 1922, quando estava no 4º ano, ele recebeu menção honrosa por uma redação em um concurso estadual sobre o centenário da independência do Brasil, que ele confidenciou ao professor ter sido ditada por um homem de outro mundo. A mãe morreu quando Francisco tinha apenas 5 anos. Incapaz de criá-los, o pai distribuiu os 9 filhos entre familiares. Nos 2 anos seguintes, Francisco foi criado pela madrinha e antiga amiga de sua mãe, Rita de Cássia, que os biógrafos descrevem como uma pessoa cruel, vestindo de menina e batendo diariamente, inicialmente por qualquer pretexto, e mais tarde sob a alegação de que o menino tinha o diabo no corpo. Descrita como muito severa, muito desequilibrada emocionalmente e uma perturbada por Eurípides Tarran Vieira, médico de Chico e amigo da época da juventude, ela o açoitava com uma vara de marmelo e passou a cravar-lhe garfos de cozinha no ventre, não permitindo que ele os retirasse, o que lhe ocasionou terríveis sofrimentos. Os únicos momentos de paz que tinha consistiam nos diálogos com o espírito de sua mãe, com quem ele afirmava se comunicar desde os 5 anos de idade. Em 1927, então com 17 anos de idade, Francisco viu-se diante da insanidade de uma irmã que acreditou ser causada por um processo de obsessão espiritual. Nessa época, passou a escrever poesias cuja autoria atribuía aos espíritos, e a partir de 1931 passou a afirmar que os autores eram diversos poetas falecidos. Em 1928, começou a publicar nos periódicos O Jornal do Rio de Janeiro e Almanaque de Notícias de Portugal. Em 1931, em Pedro Leopoldo, perdeu a madrasta Cidália e deu continuidade à obra Parnaso de Além Túmulo. Esse ano também marcou a maioridade do médium e foi quando ele afirmou ter tido o primeiro encontro com seu mentor espiritual, Emmanuel. A sombra de uma árvore na beira de uma represa. Xavier dizia que o mentor o informa sobre a sua missão de psicografar uma série de 30 livros e explica-lhe que, para isso, são-lhe exigidas 3 condições: disciplina, disciplina e disciplina. Ao publicar suas primeiras obras, passou a assinar com o nome paterno de Francisco Cândido Xavier. Essa mudança foi oficializada em abril de 1966, quando chegou da sua segunda viagem dos Estados Unidos.
Em 1932, foi publicado Parnaso de Além Túmulo pela Federação Espírita Brasileira. A obra é uma coletânea de poesias atribuídas aos espíritos de poetas brasileiros e portugueses. Em 1943, vem a público um dos livros mais populares da literatura espírita, o romance Nosso Lar, o mais vendido e divulgado da extensa obra do médium, que no ano de 2010 se tornou um filme e já havia vendido mais de 2 milhões de exemplares. No início da década de 70, Xavier participou de programas de televisão que tiveram grande repercussão. A sua entrevista ao vivo cedida ao programa Pinga Fogo da TV Tupi extinta, em 28 de julho de 1971, começando na noite do dia anterior, atingiu 35 pontos de audiência e foi reprisada 3 vezes em São Paulo e retransmitida para todo o Brasil, além de uma edição extra no Diário de São Paulo com a íntegra do programa. Esse programa se estendeu consideravelmente. O apresentador comentava diversas vezes durante o programa que o fim estava próximo, mas o programa continuava. Nesse dia, Chico contou o famoso caso do avião. Em um voo de Uberaba a Belo Horizonte, o avião passou por fortes turbulências e todos começaram a orar e gritar muito, o que Xavier também fez. Então, Emanuel entra no avião e, após um pequeno diálogo, censura Xavier pela sua falta de fé. Cala a boca e morre com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Adoro. Ao fim do programa, Xavier psicografou um poema de autoria atribuída a Ciro Costa, chamado Segundo Milênio. Segundo Herculano Pires, alguns familiares de Ciro Costa assistiam ao programa e atestam a presença do estilo do poeta. O sucesso desse primeiro programa levou a uma segunda edição, em 21 de dezembro de 71, começando na noite do dia anterior, também com grande repercussão. Atingiu 86% de Ibope, segundo o então entrevistador Saulo Gomes, o que foi alegado como um recorde de audiência na televisão brasileira. Nesta edição do programa, diante da pergunta do entrevistador sobre o que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social, Chico Xavier respondeu que a atual posição do Brasil é das mais dignas e encorajadoras para nós, explicando que a democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias ligadas à desagregação. Além disso, também enfatizou a importância da oração e da vigilância, o dom da liberdade em Jesus Cristo e o estado de conflito do país. Ao fim do segundo programa, Xavier psicografou um poema de autoria atribuída a Castro Alves, chamado Brasil. Nas duas ocorrências do Pinga Fogo, Xavier respondeu alegadamente, sob a inspiração direta de Emmanuel, a várias perguntas de jornalistas e da plateia, sobre temas como mediunidade, psicografia, vida em outros planetas, encarnação, aborto, cremação, homossexualidade, umbanda, morte, evolução, vegetarianismo, salvação, um monte de coisa, um monte de coisa. O Espírito respondeu tudo. E eu já estou querendo assistir esse programa. Eu Vou ver se também. tem nos arquivos do YouTube. Bom, e é aí que a gente começa a nossa investigação, né? Em um dos programas do famoso Pinga Fogo, o Chico Xavier afirmou que a humanidade estaria passando por um período de provação. Abre aspas. O Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena a iniciar-se em 20 de julho de 69, data que o homem pisou na Lua, e a findar-se em 2019 sobre a nova era. Se não entrarmos em uma guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias. Ordenou Jesus, então, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar para que nós entrássemos mais rapidamente na comunidade do Sistema Solar, com um mundo mais regenerado ao final deste período. Fecha aspas. Então, eu já quero começar o nosso programa com a primeira pergunta. Chico Xavier realmente recebeu essa informação de seres espirituais de ordem elevada? Vamos lá, Rick? Vamos. E aí, teu jogo? Vamos lá. O meu jogo abre com o príncipe de espadas ao centro.
eu tenho 6 de ouros no negativo e o louco no positivo. E você, Sam? O meu jogo eu tenho aqui um as de copas, abrindo o jogo. O louco aqui no negativo, olha só. Só. E o 7 de ouros no positivo. Bora interpretar esse jogo em conjunto, então. Fala, Henrique. Bom, quando eu olho aqui para esse príncipe de espadas do baralho que eu estou utilizando, ele é uma figura que está acima de uma série de outras pessoas. Então isso me Uhum, traz, sim, nobreza e elevação. Além disso, as inspirações de ordem mental, era esse tipo de mensagem que ele recebia. Então, para sim, mim, faz sentido, ainda mais olhando para o louco no positivo, essas cartas que se relacionam com a origem das coisas, né? Com as questões de ordem mais elevada e espiritual. Agora, pelo 6 negativo, 6 juros, talvez houvesse uma mistura, uma falha nessa comunicação, né? Talvez a mente tivesse uma dificuldade de traduzir o que aconteceu de verdade, mas não foi uma mensagem que não foi recebida, né? E para isso. você? Eu ia falar exatamente isso por causa do meu louco no negativo. Então, quando abre aqui com o As de Copas, já me confirma sim, né? Foi uma mensagem vinda do alto, né? Vindo de outras origens, outros planos, Uhum, do mundo espiritual, como a gente está trazendo aqui. Já o louco sim. no negativo me fala dessa confusão, né? Então, talvez assim, uma coisa você ouve Amaro e entende Pato, sabe Camaro. alguma coisa assim, Camaro? Pato, pato tudo a ver, Uhum, Pato com Amaro, né? Eu entenderia sim. Pato em vez do Camaro. É, Essa sintonia não é muito fina. E o sim. 7 falando exatamente, né? O que eu vejo aqui essa mensagem sendo analisada, né? E não da forma correta. Então, assim, Uhum, houve a transmissão dessa mensagem, né? Mas uhum, eu acho que houve um ruído também, né? Uma má é. interpretação, ou, sabe, coisas que faltaram, né? Então, assim, esse louco me dá exatamente essa impressão, essa É. confusão, né? Ao receber, a interpretar essa mensagem, não sei. Ou talvez até mesmo uma dificuldade de tradução, né? A gente que, quer dizer, quem trabalha com mediunidade, espiritualidade e tal, sabe que existe a mensagem vinda de forma vibracional. Então, Isso, muitas vezes a gente isso. entende não porque tem um viés, mas porque a mente teve dificuldade de traduzir. O cara não está lá Uhum, falando português, ele está falando alguma coisa que para a gente se traduz como português, né? exatamente. Então, quando eu brinquei falando, você ouve Amaro e entende pato, né? Justamente porque Isso, isso é muito comum, né? Nem sempre a ressonância das palavras são iguais, né? Então, é o que eu isso. sempre falo, se vai me mandar recado, manda o recado direito. Deixa eu É, ver o exato. negócio, ouvir não é Sim. muito a minha praia. Me deixa É, ver que fica mais fácil, eu mando escrito. Né? Escrito, é, em letras garrafais. sim. E o que é importante é olhar pelo positivo. O 7 de ouros positivo, o louco positivo, Isso. tá falando que a essência da coisa chegou, 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 né? chegou. Talvez não da maneira correta, como a gente está falando, né? Como o jogo Isso, trouxe, né? Mas chegou, sim. né? E emissários, né? Porque se você traz o as de copas com a pomba da paz entrando na E, taça, e aqui eu tenho o príncipe de espadas, que é, fala também dos arautos, né? Então, para mim faz muito sentido. Eu acho que é uma positiva aqui, né? sim, com certeza é. Então, o Chico Xavier realmente recebeu essa informação desses seres espirituais. Muito bom. Fechado. Vamos para a próxima pergunta, então, que é a seguinte: quais serão as consequências para a humanidade se essa premissa for respeitada? Na verdade, esse prazo já passou, Já né? passou, foi em Já 2019, passou, né? completou em 2019, mas seriam as consequências se essa premissa fosse respeitada? As consequências para a humanidade. Tá, Vamos lá? vamos lá. Olha só, meu jogo aqui abre com enamorados, Tá. né? Eu tenho um pendurado à esquerda, no negativo, e um 3 de espadas no positivo. E aí, Henrique? Ok. O meu tá com a rainha de espadas ao centro, Olha. deusa Kali, negativo 9 de copas e positivo torre. Uhum.
Tá. Bom, no contexto geral aqui do meu jogo, com esse namorados, pendurado, né, e 3 de espadas, eu acho que não foi Hum, cumprido, né, como deveria ser, né. O hum. contexto geral do jogo para mim é esse. E para você? Para mim também já está dizendo que assim, pô, o prazo passou, né? Uhum. Houve tentativa, com esse 9 de copas negativo, ele está falando assim, a gente pode até ter chegado perto de uma conclusão boa, mas essa moratória aí que Chico usa, para mim não foi completamente cumprida. E aí a gente tem consequência, já tem o desenrolamento disso pelo jogo, né? O Sim, seu abre com enamorados e no positivo 3 de espadas, eu tenho a rainha de espadas, que é a deusa Kali, a deusa deusa Kali. devoradora, e a torre. Isso. Uhum. Então já tá falando de consequências que é assim, ó, agora é a gente que lute. Até pensando Exatamente. na. Dos E últimos aí, 4 anos que a gente viveu. exatamente, porque Pensando depois de nesses 4, porque 2019 que tudo começou a acontecer. exatamente. O que veio, né? É só a gente pensar nos últimos 4 anos nessa questão, né? Quando o Chico traz lá as questões de homossexualidade, né? De religião, né? Num dos programas que ele fez, que ficou horas falando a Uhum, respeito, isso era uma coisa importante, isso era precisava ser visto. E o que a gente uhum, viveu nesses últimos 4 anos, né? sim. Sem A querer gente entrar viveu. em assuntos políticos, mas não tem como, né? Não tem Não, como não a tem gente. como. A própria pandemia, inclusive, né? Porque foi 2019, depois de 2019 surgiu a pandemia, começo de Sim, 2020. 2020, 2020, exatamente. Na verdade, surge no final de 2019, né? E estoura no início Uhum, de 2020, exatamente. né? Então, Então se a a gente gente já tem isso trouxer, acontecendo. exatamente, já tem isso acontecendo. É só vale avaliar, olhar com olhos de ver, né? O que aconteceu durante esse período todo, né? Exato. Então, se aqui fosse um julgamento, por exemplo, me faria muito mais sentido, né? Sim. Então, as respostas, né? Pelo que foi, tudo que a gente trouxe, tudo que não foi corrigido, enfim, é o Uhum. preço que se paga. É o preço que se paga. E aqui no meu não tem julgamento, mas tem torre. Então tá falando assim, meu, agora não tem mais A colher de Kali, chá. né? A própria A Kali. Kali. Não tem colher de chá. Não tem colher de Tchau. chá. E a gente que lute. A gente que lute. Perigo. Ok. Perigo. Bom, então vamos continuar aqui com as nossas citações. Eu já ia começar a cantar uma musiquinha, porque me lembrei da musiquinha, mas vamos com as citações. Chico Hum. Xavier também afirma que caso nós passássemos deste prazo evitando uma guerra nuclear, nosso planeta seria aceito dentro da comunidade planetária como um planeta de regeneração. Fica aqui subentendido que cada planeta do sistema solar tem uma função específica, e essa seria a função do planeta Terra. Seria um planeta de regeneração. Então a Uhum. pergunta seguinte é: existe realmente uma ordem planetária onde cada orbe do sistema solar tem um objetivo e funções específicas? Bora lá? Bora. Eu preciso embaralhar agora. Tá. Bora. Vamos lá. Vou começar agora abrindo o meu, Comece, tá? por favor. Então eu vou ter Rei de Ouros ao centro, Príncipe de Copas negativo e 3 de Paus positivo. E você? Ótimo. Eu tenho aqui um eremita abrindo o jogo, um 6 de ouros no negativo e o 6 de paus no positivo. Manda ver, Henrique, o que você acha? Nossa, pra mim é muito explícito aqui nesse jogo que existe. Uhum. Até por conta do Rei de Ouros, nesse baralho que eu tô usando, Barbara Walker, tem uma estrela no centro, né? Então tá falando de algo realmente cósmico. Que no caso, planeta Terra, como príncipe de copas negativo, chegou Uhum. perto, mas não Mas alcançou. não alcançou, exatamente. Eu vejo muito isso pelo eremita, né? O eremita que ele está abrindo, o eremita é o sábio, é o buscador, Uhum, né? Então, eu acredito que haja, sim, cada um tem a sua função, até mesmo pela uhum, evolução humana, né? Então, nós, homens, as nossas capacidades, as nossas evoluções, né? E chegou perto, mas não pegou, né? Então, aqui o eremita, né, caminhando aqui em sim. sentido a esse 7, então não chega, o 7 de ouros não chega até a gente, né? E não consiga, e não. Tá faltando empenho aí, né?
Tá faltando empenho, mas é possível, porque o meu jogo aqui fecha com 6 de paus, né, Henrique? Então, é Sim. uma dificuldade, mas há a possibilidade de ser esse planeta regenerador. E aí é foda, sabe? Porque a gente falando desse jeito parece que é discurso Xuxa Lua de Cristal, né? Mas no seu 6 de paus e o meu 3 de paus aqui, tá falando muito da questão que a união faz a A união força, faz a a força, questão do exatamente. coletivo. Então não dá mais, assim, analisando espiritualmente, de acordo com o Chico, não tem essa de eu, que eu quero, que eu. Não, a humanidade como coletivo precisa Isso. compreender. Isso. É engraçado, né? A gente sai de uma situação onde nós precisávamos ficar sozinhos, né, por conta da Uhum, pandemia, né, o distanciamento social, a gente precisava ficar sozinho. O entendimento do ficar sozinho é sou bom sozinho? exatamente. Entendemos, muitos de nós entendemos que faz É. falta o contato, faz falta as pessoas, faz falta o estar junto, né? O aprendizado disso, o que seria, né? Estamos dando sequência às nossas tiragens aqui, Rick, né? Contando Exatamente. essa historinha. Qual seria o Exatamente. aprendizado disso, né? A união, como você trouxe, a união faz a força. Então, a É. partir do momento em que as pessoas entenderem o mundo como um coletivo, né? Não é você não é uma ilha, você não é um ser individual, você é parte do todo. Isso é muito Uhum. possível, É verdade. né? Mas precisa haver esse entendimento. Eu acho que a pandemia veio para trazer isso, muito possivelmente, porque, olha, 2019 foi o ano que ele deu, foi quando É. surgiu a pandemia, né? No final do ano. Acredito que isso tenha surgido para que talvez isso aconteça, mas talvez tenha caído a ficha só de algumas pessoas, não de todos, É. né? E aí, cuidado com quem tá ouvindo, porque a gente não tá fazendo apologia aqui, a gente sabe, né? Foi um período Uhum. de muito sofrimento, Dor, luto, sofrimento, milhões de pessoas morreram, exatamente. né? Isso não Exatamente. pode ser desconsiderado. Mas trazendo o É, quesito espiritual, nós já temos a isso. consequência de 2019 também, né? Exatamente. Não só o quesito espiritual, mas o aprender com aquilo que a gente passou. Pelo Exato. menos a gente pelo menos perdeu alguém que a gente amava, alguém que a gente gostava, que fazia parte do nosso círculo. Não houve uma pessoa que não perdeu alguém, Henrique, É, nesses anos. Não houve. Pode não é ter sido teu verdade. pai e tua mãe, mas foi o teu amigo, foi teu colega, foi teu É, primo, né? é, Então é todo verdade. mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Foi dor para todo É mundo, verdade. né? É Mas verdade. continuemos. Pô, vamos avançar. Aqui, se a gente chega, querendo ou não, naquele assunto que eu adoro, né, que é arquivo X, porque a gente Ai, já está falando aí de organização planetária, ordem planetária, cada planeta tem uma função e tal, então não tem como não esbarrar nessa pergunta, porque se que ele existe uma adora. determinada, se existe uma ordem planetária, essa ordem pressupostamente tem regentes dentro e fora da Terra, né? Uhum, Então a minha sim. pergunta é: nesta dita ordem planetária pelo Chico Xavier, existem seres vivos, e aqui é importante abrir esse parênteses, né? Encarnados ou não, responsáveis pela manutenção dos outros planetas? Tá. Então, existe um grupo de seres, sejam encarnados ou desencarnados, que são responsáveis pelos planetas? Tá. Dentro e fora? Fora. Então vamos lá. Meu jogo aqui, Rick, abre com um cavaleiro de espadas. Eu tenho o mundo no negativo, né? E o julgamento no positivo. E o teu jogo? Falou de julgamento, ele apareceu, né? Falei no jogo anterior, né? Pois é. O meu abre com 4 de espadas, 8 de copas, negativo, e eremita na direita. Os nossos jogos estão trazendo as cartas que estão aparecendo antes, né? Uhum, O que sim. você acha? Eu acredito que pode haver atividade, sim, por conta desse atividade psíquica, inclusive, né, mental, seres pensantes, vamos por assim, né, em outros planetas.
mas eu não Uhum. sei se espirituais por conta do mundo no negativo. Isso me deixou bastante na dúvida, Hum. né? Então eu vejo as pessoas encarnadas, mas não necessariamente pessoas, não seres, né? Vamos por assim, Seres, aham. seres encarnados, não necessariamente de forma humana, nada disso, né? Uhum, Eu uhum, acho que cada o entendimento é muito particular, né, desses seres, mas eu não vejo necessariamente espirituais. E uhum. você, o que você acha? O meu jogo também está trazendo muito para a questão assim, matéria, né? Ele abre com 4 de espadas e eu tenho o Uhum. eremita na direita que fala do elemento, também uma força da terra muito grande. E eremita como condutor e protetor. Então, para mim, também concordo, acredito nisso. Espirituais ou não existem, tá? Então, arquivo X está confirmando, a verdade está lá fora. Pois é. Bom, então a gente já sabe aqui, vamos ver o que rolou até agora. Mas a gente não fez uma pergunta muito importante que as pessoas querem saber, Rick. A data Vamos lá. limite realmente existe nas esferas espirituais e outras dimensões desse planeta, independente da declaração de Chico Xavier? Tá, Vamos lá. vamos lá. Nossa, só maior o meu. Opa, aqui só saiu Vamos lá. copas. Manda ver. Sacerdotisa, imperatriz no negativo e diabo na direita. O Você? meu aqui, um 3 de copas abrindo o jogo, 10 de copas à esquerda e 2 de copas à direita. E aí? Bom, limite é uma palavra que conversa muito com a sacerdotisa, que está às portas, né? Ela delimita as Uhum, situações. E com a imperatriz no negativo, diz que esse limite realmente já passou, já tá. foi ultrapassado. Então, realmente, conversa com 2019, a última data. Agora, diabo positivo, assim, é homem versus homem, né? É o que eu Uhum, vejo nesse jogo aqui. Agora, sim, a gente meio que se vira mesmo. Beleza, é. pode continuar tendo regência espiritual e tal, mas esse diabo no positivo me trouxe muito, meu, agora se vira, entendeu? Uhum, E você? é. Eu acredito que sim, que essa data exista, que essa data, inclusive, foi com esse 3 de copas aqui, ela Uhum. foi, inclusive, enaltecida, né? Ela foi destacada de alguma maneira, provavelmente pelo Chico, né? Uhum. Essa data foi ultrapassada também por conta do 10 Uhum. na esquerda, né? A gente tem aqui um 10 de copas, então nós temos um limite em além do arco-íris, né? E Uhum. agora é o mano a mano. É o mano a mano. É o que vocês que lutem, como você diz. É É o mano a vocês que mano com lutam. dois. É o mano a mano. Então é assim, Vai ter que ser resolvido no tete a tete. pelo jogo é como se tivesse assim, tá lá o adulto cuidando do adolescente. Fez 18 anos, meu bem, agora você já é maior de idade, você tem que Isso, saber como se cuidar, exatamente. É. né? Você é dono das suas ações e das suas consequências também, né? De tudo aquilo que você fala, diz, pensa, né? Uhum. Tá É. bom. Bom, né? Então vamos avançar, Sam. Vamos Bora. avançar para a nossa última pergunta e a derradeira, que é a seguinte. Bom, a gente já viu aqui que se essa data limite realmente existiu, não foi cumprida, né? As Uhum. promessas, as premissas desse Isso. acordo. Vamos perguntar se e para onde, na verdade, se encaminha a evolução da humanidade. E eu vou delimitar um prazo de 10 anos para não ficar muito solto, tá? Então, Tá, para onde caminha a humanidade pela próxima pelos década? próximos 10 anos, vamos lá, para onde caminha a humanidade? Meu Deus, pulou uma carta aqui que eu já falo, deixa eu terminar. Hum, Olha só. hum, A carta que pulou foi o 8, meu 8 comido, meu 8 de paus, tá? certo. Meu jogo abre com um 5 de copas. Eu tenho um 4 de espadas à esquerda e o 5 de espadas à direita. E o teu jogo? Meu abre com a lua,
Princesa de paus, negativa, que é a devoradora de mundos, né? Uhum. E o imperador na direita, que me tranquiliza um pouco até página 2. Até a página 2, porque aqui eu vejo, Rick, nesse contexto de jogo, uma década de muitas perdas, né? De muitas perdas, muitas tristezas, muitas ausências, né? Uhum, Talvez provocado com esse 8 que pulou aí por guerras, por brigas, por uhum, diferenças, né? uhum. Conflitos. E nesse 5 de espadas aí é contar os perdidos, sabe assim? O que que me restou, né? De tudo isso, o que que me restou? É. E no meu jogo me veio muito. Eu tenho um poema preferido que é muito obscuro, é muito triste, da época que eu fui gótico, e eu lembro. Rick gótico, o Rick era cabeludo, só andava de preto. Não, eu não tinha cabelo comprido, mas eu tinha uma barba comprida, assim, um piercing na sobrancelha. E adorava frequentar cemitérios. Nossa. E era um poema do Lord Byron, que chama Trevas, eu já citei ele em aula. E para quem pesquisar aí no Google depois, como é que funciona, como é que é esse poema, a essência dele? O sol morreu, não existe mais sol, agora é só trevas, e aí é humano contra humano versus o animal. Então a gente entra num estágio de devoração mesmo, de guerra do homem e com tudo, né? Eu vejo isso na natureza por conta da lua e a Uhum. princesa de paus, um negativo, inclusive com influências espirituais negativas, né? Demoníacas, eu ouso dizer. Por outro lado, quem conseguir manter o seu status e se elevar na próxima década, aí chega num estágio acima, na realeza, na nobreza, porque aí o imperador ele está numa posição que consegue trazer Sim, vantagem para ele, exato, que seria sabe? o meu 5 de espadas. Eu ainda É o conto o que me seguinte. restou, porque ainda me resta alguma coisa, né? Exatamente, exatamente. Então, é horrível falar isso, né? Porque a gente fica parecendo aquele povo que fala, muitas desgraças para a Fatalista, próxima né? década. Daí Né? coloca no thumbnail quanta coisa ruim. Mas é o que o nosso jogo diz, por outro lado. Agora a gente tem consciência disso, tendo consciência, como que a gente vai direcionar a Isso. nossa vida e o coletivo para os próximos 10 anos. Mesmo porque o tarô é isso, né, Rick? É um direcionador, Exatamente, né? Ele não é um exatamente, determinador. Então, ele nos exatamente. mostra e cabe a nós mudar aquilo que ele nos mostrou Exatamente. Essa é a para verdade a melhor. partir de agora. Se daqui uma Exatamente. semana mudei, a gente muda também o resultado das coisas, né? Exatamente. E é isso aí. Essa foi a Rapidinhas do Agente do Tarô. Se você quer ver um caso aqui no VaptVupt, comenta aqui embaixo no vídeo. Quer ver antes de todo mundo? Entra no nosso grupo do Telegram. O link tá na bio do nosso Insta, @Agentes do Tarô. Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau, gente! Beijo, galera. Até mais.